Olá! Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o ciclo ultradiano. É um novo ciclo da nossa vida, do nosso dia, que eu descobri recentemente e que me ajudou muito a ter uma nova perspectiva diante da minha produtividade diária, né? Daquilo que eu quero produzir e desenvolver nos meus dias, só que de uma forma leve e tranquila. Então, fica aqui comigo até o fim para você descobrir que ciclo é esse, como ele pode te ajudar no seu dia a dia para viver um dia mais produtivo de forma leve e tranquila, certo? Então, o que acontece? Eu me inscrevi no curso do Ali Abidal. É um curso gratuito, na verdade, um curso de e-mail gratuito do Ali Abidal. Não sei se você conhece, ele escreveu um livro chamado Feel Good Productivity. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sempre tive muito preconceito com esses negócios desses livros de produtividade, sabe? Inclusive, eu comecei a ler um hoje, essa semana, na verdade, que o nome é Produtividade Lenta. Porque esse de forma especial me chamou a atenção e me chamou tanto a atenção que os meus próximos vídeos vão ser todos sobre ele. Vocês vão me acompanhar nessa leitura. Mas vamos voltar para Ali Abdaal. Ele escreveu esse livro chamado Feel Good Productivity. É como se todo mundo estivesse querendo inventar a roda da produtividade. Como viver uma produtividade melhor. Você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que tomar banho gelado, você tem que fazer um monte de coisa que todo mundo meio que faz as mesmas coisas e não necessariamente chega aos mesmos resultados. Sim, eu acredito que é importante ter alguns rituais, digamos, na sua rotina que você vai viver em vista de viver melhor aquilo que você deseja viver no seu dia. Mas não precisa estar todo mundo fazendo a mesma coisa, não, entendeu? Porque cada pessoa é única. Eu acho que a minha vivência da produtividade precisa ser única também, por eu ser uma pessoa única. Eu preciso me entender, entender as minhas realidades pessoais, as minhas circunstâncias diante da vida, como é a minha vida. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma autônoma, eu sou uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, eu sou mãe, eu sou esposa. O que é que acontece na minha vida como um todo para poder encaixar dentro da minha vida e da minha realidade a minha produtividade? E é por isso que esse ciclo ultradiano vai funcionar para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre como viver da melhor forma o seu dia. E também eu queria partir de outro pressuposto, né? Outra premissa diante de tudo que eu vou falar. Para mim, o mais importante, isso não é o mais importante na vida da pessoa, ser super produtivo. Por mais que eu goste de me sentir útil e produtiva, eu sei que o mais importante vai ser se eu estiver fazendo a vontade de Deus, sabe? Por exemplo. Então, se eu não tivesse tido essa experiência profunda com o amor e com a misericórdia de Deus, sabendo que eu também preciso dedicar tempo a Ele, certamente eu ia acordar num pulo e já ia começar a fazer as coisas, estudar, trabalhar, fazer o que eu preciso fazer, sem dar tempo para aquele que é o mais importante na minha vida, que é Deus. Então, o que é que eu faço hoje? A primeira coisa do meu dia é dedicar tempo para Deus. Então, eu acordo e vou direto para a missa. Ao retornar, em vez de eu ir direto para alguma atividade, fazer alguma coisa que eu tenho que fazer e tal, porque de fato a gente sempre tem muito o que fazer, eu vou passar um momento, mais um momento em oração com Ele, até a hora do café. Então, antes mesmo de tomar café, eu passo um tempo, eu passo mais de 1 hora, né, quase 2 horas com Deus, na presença de Deus, porque assim eu vou dedicar o meu dia como um todo a Deus. E tudo que tiver que ser, será. Tudo que for produtivo, não for produtivo, o que importa é que vai estar sendo dedicado a Deus, entendeu? Eu não coloco a produtividade como o centro da minha vida, mas o centro da minha vida sempre vai ser Deus. Tendo dito isso, vamos agora falar do ciclo ultradiano. Eu acho que vocês conhecem um pouco, ou pelo menos já ouviram falar do ciclo circadiano, né? Que é o ciclo que a gente pode diminuí-lo, né? Simplificá-lo como sono-vigília. Então, é o tempo em que a gente está dormindo e o tempo que a gente está acordado. E que o nosso corpo se adapta à vivência dessa realidade. É por isso que é tão importante, por exemplo, a gente dormir à noite e estar acordado de dia. É bem complicado para pessoas que, por exemplo, precisam trabalhar de madrugada e que não vivem bem o seu ciclo circadiano, porque é algo que é próprio do corpo humano, certo? E dentro desse ciclo circadiano existem vários ciclos ultradianos. Tanto no nosso momento que a gente está acordado, quanto no nosso momento de sono, né? Sono e vigília. A gente tem ciclos dentro desse ciclo maior, que é o ciclo circadiano, a gente tem vários ciclos ultradianos, que são tempos de entre 90 minutos a 120 minutos de foco total.
Então, assim, o ciclo ultradiano é exatamente o tempo do foco. Eu não sei se vocês já perceberam, se vocês já viveram essa realidade, mas às vezes você queria focar, você queria passar, por exemplo, uma manhã inteira estudando algum assunto, porque amanhã vai ter prova, ou ficar de madrugada estudando, né? Quem nunca passou por isso, de estudar na véspera da prova e queria passar 5 horas direto estudando e não conseguia, ficava se distraindo. Naquela época não existia tanto celular pra gente ficar mexendo, né? Mas se distraía com qualquer outra coisa. Ia assistir alguma coisa na TV, ia conversar com algum amigo, mandar mensagem, né? SMS já existia, MSN, não sei. Mas você não conseguia passar 5 horas seguidas totalmente focado naquele assunto que você estava estudando. Isso acontece exatamente por causa do ciclo ultradiano. No normal do nosso corpo humano, a gente só consegue manter o foco total, assim, como adultos, né? Como criança é bem menor esse tempo de foco, mas como adultos a gente só consegue manter um foco total em alguma realidade, em algum assunto, por até 90 minutos. Algumas pessoas também podem conseguir um pouquinho mais, até 120 minutos ali, por aí. E que hoje em dia é exatamente o que a gente sempre fala, né? Com as redes sociais, com todas as coisas que a gente tem hoje em dia, fica ainda mais difícil viver essa realidade, né? Vivenciar esse foco total. Só que quando a gente vai praticando, buscando estar longe do celular, buscando estar longe das outras distrações, a gente consegue ficar 90 minutos em foco total. Então, o que é que acontece? Se a gente se utilizar deste nosso ciclo ultradiano, que já é próprio do nosso corpo, da mesma forma que é próprio do nosso corpo a gente acordar de dia e dormir à noite, também é próprio do nosso corpo a gente ter de 90 a 90 minutos de foco total que o nosso próprio corpo nos dá, né, como um presente, para que a gente possa viver essa produtividade. Então, qual é o modelo ideal de produtividade se utilizando desse nosso ciclo ultradiano? A gente tem 90 minutos de foco, então a gente pode organizar na nossa rotina diária. Por exemplo, eu vou trabalhar das 9 da manhã às 10h30 da manhã, deep work, né? Trabalho focado, com foco total. Eu vou ler esse livro aqui e vou ficar anotando, estudando esse livro. Eu vou assistir aula. Eu vou fazer algum trabalho, né, do meu trabalho normal e tudo. Então, vai ser esse o tempo que eu vou ter um trabalho totalmente focado. E o que é que quer dizer trabalho totalmente focado? Que eu não vou ficar olhando o WhatsApp, que eu não vou ficar olhando o celular, que eu não vou ficar passando o feed. Eu não vou ficar parando de 5 em 5 minutos para ver se algum colega de trabalho meu falou comigo e perguntou alguma coisa. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso quando eu for falar da produtividade lenta, tá bom? Porque isso quando a gente fica vivendo o nosso trabalho, a nossa rotina de trabalho, a cada 5 minutos a gente olha ali o WhatsApp para ver se... A gente diz, não, mas é trabalho, eu preciso saber se o meu chefe me pediu alguma coisa. A gente acaba se enganando muito, vivendo uma pseudo-produtividade. A gente está fazendo muitas coisas, mas não está produzindo de fato nada. Então, o que acontece? A gente precisa ter esses momentos em que a gente vai se dedicar ao trabalho totalmente focado. Aquele projeto que você precisa desenvolver, você dá 90 minutos seguidos para ele. Depois você passa 20 minutos de intervalo, porque é exatamente nesse intervalo que sua energia você vai se reenergizar, digamos, e você vai poder ter esse momento de descanso em que você não vai pensar em trabalho, você não vai ficar também rolando feed. Esses 20 minutos de descanso precisam ser para você levantar da cadeira, tomar uma água, ir ao banheiro, fazer alguma outra atividade. Se você trabalha em home office, pode ser aquele momento que você vai lavar a louça do café da manhã, pode ser aquele momento em que você vai varrer a casa para deixar ela mais ou menos limpa. Então, você passa 20 minutos longe daquela realidade, daquela situação de trabalho. Seria um ciclo ideal, digamos, para que a gente complete esse ciclo ultradiano. 90 minutos de trabalho focado e 20 minutos de intervalo. Se você acredita que você não consegue ainda viver 90 minutos direto de trabalho focado, eu vou te indicar um outro método, que também é um método muito bom, especialmente para sanguíneos. Quando a gente está começando essa nossa vivência, né? Porque não adianta de nada a gente querer começar já do grande, já de 90 minutos, se a gente não consegue passar 5, 10, 15 minutos focado em alguma coisa, porque a gente está muito viciado no celular nesse tempo, né? Então, às vezes a gente tem que estar com o celular do lado e precisa estar conferindo alguma coisa a cada 5 minutos. Então, a gente tem que começar pequeno para depois alcançar o grande, né? Que seria o ciclo ultradiano completo, 90-20. Mas enquanto a gente ainda está nesses passinhos de bebê, eu vou propor também o método Pomodoro. Não sei se vocês já ouviram falar do método Pomodoro, mas é exatamente também falando de foco, em que a gente vai
usar 25 minutos de foco total e 5 minutos de descanso. Então, assim, é um método. Você pode dividir o seu ciclo ultradiano, por exemplo, em 3 do método Pomodoro. Então, você trabalha 25 minutos de forma focada e 5 minutos de descanso. Aí depois mais 25 minutos, 5 minutos de descanso. Isso ajuda também, por exemplo, eu não sei se vocês já viveram isso, mas muitas vezes quando eu tô querendo viver um trabalho focado, 1000 coisas passam pela minha cabeça que eu preciso resolver. Então, eu normalmente tenho esses post-its aqui. É um post-it que tá bem acabadinho já, né? Mas tá bem, ó, vocês viram, tá ao alcance da minha mão. Então, eu posso, no meio do meu trabalho focado, eu tô aqui lendo o livro Produtividade Lenta. Então, eu tô lendo, e aí eu me lembro, meu Deus, eu preciso tirar a carne do congelador para fazer o almoço mais tarde. É real, eu acabei de lembrar disso, eu preciso fazer isso depois de gravar esse vídeo. Então, eu anoto, eu pego minha caneta que também está ao alcance da minha mão e anoto carne, congelador e tudo. Isso daqui não quebrou o meu ciclo ultradiano. Não quebrou o meu ciclo e o meu tempo de trabalho focado. Mas aí eu deixo aqui ao lado. Eu não preciso mais pensar nisso, eu não preciso mais pensar na carne, porque já está anotado. Então, eu continuo lendo meu livro e eu vou buscar não ficar mais pensando na carne, porque quando eu terminar o meu ciclo ultradiano, ou então o meu ciclo do método Pomodoro, eu vou lá tirar a carne do congelador, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção. Nós somos animais racionais, né? Nós somos seres humanos, por isso nós somos animais racionais. Nós conseguimos tomar conta daquilo que nós vamos fazer e nós vamos realizar a cada momento. Então, é possível viver o trabalho focado, mesmo que você precise responder o seu chefe. Você pode deixar momentos de resposta do seu chefe, porque responder o WhatsApp não é trabalho focado, porque você se distrai, é outro bloco de tempo que você precisa colocar durante o seu dia, durante a sua rotina, que é de um trabalho, digamos, desfocado, um trabalho que você consegue fazer de forma mais ali, sem precisar estar tão focado assim, digamos, né? Claro que é importante, entenda, trabalho focado, trabalho não focado, não é porque o trabalho focado é mais importante e o não focado é menos importante. Mas é porque você não vai conseguir tirar o máximo que você consegue da sua mente, do seu cérebro e do seu foco mesmo. Você não precisa tirar todo o suco de foco que você precisa para fazer esse tipo de trabalho, como responder o seu chefe, ainda que seja uma pergunta difícil. Mas você vai ali pensar, você vai elaborar e você vai responder, mas não é tão difícil quanto, por exemplo, parar para ler um livro, para estudar, para entender algum assunto complexo. Então, por isso que você precisa estar realmente atento e blindado de distrações. Tem que fazer o máximo para conseguir se blindar das distrações. Até mesmo diante de realidades importantes, como eu falei, a questão de tirar a carne do congelador, que é algo importante, porque senão você não teria o que comer, né, no almoço. Então, assim, só recapitulando um pouco, né, do que eu falei no vídeo de hoje. Eu falei do ciclo circadiano, que é o ciclo de sono-vigília que nós todos vivemos, e que quando a gente cumpre bem esse ciclo, a gente tem um sono revigorante, a gente consegue relaxar dormindo e vai ter mais energia para viver o outro dia. E dentro do nosso dia como um todo, não só na vigília, mas também no sono, a gente tem nosso dia é dividido em vários ciclos circadianos, então ultradianos. Então a gente precisa buscar reconhecer quais são os momentos que a gente consegue ficar mais energizado, mais focado e colocar os nossos focos de trabalho focado dentro desse ciclo de 90 minutos de trabalho e 20 minutos de intervalo, fora do computador, fora da sala de trabalho, fora daquele local. Realmente desapegar, estar em outro local para poder, de fato, descansar, relaxar, viver esse momento diferente na nossa mente, para sermos reenergizados, em vista de talvez já emendar com outro ciclo ultradiano, se a gente puder. Ou então a gente pode colocar depois desse intervalo, por exemplo, responder o chefe, fazer mais tarefas menos focadas, digamos. E caso a gente ainda não consiga viver esse ciclo ultradiano de forma completa, nós podemos também dividi-lo em vários métodos Pomodoros, em que a gente trabalha de forma focada por 25 minutos e dá 5 minutos de intervalo. Então, a gente pode fazer 3 ciclos
3 métodos Pomodoros dentro do ciclo ultradiano e depois, quando terminar esses 3 ciclos, a gente dá um intervalo maior de 20 minutos, de 30 minutos, como se fosse um ciclo ultradiano normal, entendeu? Então a gente trabalha 25, 5 de intervalo, 25, 5 de intervalo, 25, 5 de... E depois desse último, a gente bota 25 minutos, 30 minutos de intervalo ao todo, para poder realmente tranquilizar a nossa mente e o nosso coração. Então, isso de fato é viver uma produtividade que vai nos levar a não ter burnout, a não ficar estressados e a não sair descontando em tudo e em todos quando a gente estiver estressado, porque a gente não está conseguindo focar. Tanto a gente vai conseguir focar por um tempo bom e considerável, quanto a gente vai conseguir descansar de maneira que isso não nos estresse e não nos cause um burnout. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e todas essas dicas. Me fala aqui embaixo se você já tinha ouvido falar nesse ciclo ultradiano. Eu acho que o circadiano sim, né? E talvez o método Pomodoro também. Mas me fala aqui se você gostou e se você vai tentar implementar na sua vida. Desde semana passada eu já estou implementando por aqui e eu acredito que está tendo muito resultado na minha vida, certo? Então me fala também aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistem aqui os meus vídeos, acredito que por volta de 80% dos telespectadores, daqueles que assistem aos meus vídeos, ainda não são inscritos no canal. Então, se inscrevam no canal e me ajudem a bater 100 seguidores, 100 inscritos, na verdade, ainda esse ano de 2025. Conto com você, tá bom? E até o próximo vídeo.